Oi galera, tudo bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Émile Durkheim, tá certo? Émile Durkheim, assim como Marx, como Weber, é considerado um dos clássicos da sociologia. Mas o que faz esses autores serem considerados clássicos da sociologia? Esses autores eles são considerados clássicos da sociologia a partir do momento em que, de acordo com o seu contexto histórico, com a realidade vivenciada por eles na determinada sociedade em que eles estavam inseridos, eles elaboraram escritos, eles elaboraram um tipo de análise a respeito dessa sociedade que fosse suficientemente qualificada para que ainda hoje nós a utilizemos como referência. Então a gente está falando aqui de dois autores que são alemães, o Weber e o Marx, e a gente fala do Durkheim, que é francês, mas que ainda assim, quando estão nos seus respectivos locais, nos séculos 18, 19 e 20, trazem contribuições que são relevantes para a sociologia atual, beleza? E é muito importante vocês saberem disso, porque é justamente o fato deles serem considerados clássicos que fazem com que eles tenham essa grande importância na sociologia. Então é muito provável que eles caiam no Enem também, beleza? Então fica ligado, ligada em relação a isso. Pois bem, no que diz respeito a Durkheim, antes da gente de fato começar a falar das suas contribuições sociológicas que se reverberam até hoje, é importante que a gente antes entenda qual o contexto histórico que ele estava inserido. Durkheim ele nasce em 1858 em Epinal, uma região da Alsácia que pertencia à França, certo? Sendo que em 1870, durante sua juventude, acontece o que é chamado historicamente da Terceira República, conhecida como um vazio moral. Mas o que é essa Terceira República? Essa Terceira República foi uma guerra entre a França e a Prússia, onde a região da Alsácia, onde Durkheim morava, deixou de pertencer à França para pertencer à Prússia. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco melhor nisso, a equipe de história é muito competente para tal. Eu sou socióloga, então eu não vou nem me meter a, de fato, falar mais sobre isso, tá certo? É só um resuminho para a gente entender o que estava acontecendo, quais eram as tensões da época. Pois bem, esse vazio moral, ele é trazido com a Terceira República, fazendo com que toda a organização social a qual o Durkheim estava sendo submetido se reformulasse. Porque agora você tem um Estado laico, certo? Em que a educação é laica dos 6 a 13 anos, sendo ela obrigatória. E além disso, a gente também tem algumas outras formas de se reformular dentro da sociedade, no que diz respeito à própria concepção, sabe? Política e afins. E aí não à toa que há um movimento de rebeldia popular em 1871, conhecido como a Comuna de Paris. Ah, beleza, que massa e tal, mas o que é que essa Comuna de Paris estava fazendo aí? Qual a importância dela? A Comuna de Paris, ela vai surgir, certo? Por conta de uma distinção de classe, sobretudo por conta dessas tensões sociais, políticas, organizacionais da sociedade, mas sobretudo mesmo por conta da questão de classe que tinha entre as pessoas empregadas e os sem trabalhos, certo? E é aí que a gente vê em Paris as pessoas não tendo um direito a emprego e, consequentemente, estando vivenciando subcondições de vida, entende? Esses são alguns dos contextos aos quais Durkheim está inserido. Ao mesmo tempo que isso tudo aqui está acontecendo, a gente está tendo a virada do século XIX para o século XX. Ah, e o que é que a gente sabe que vem com a virada do século XIX para o século XX? Essa virada, ela traz consigo a ideia de um progresso científico e tecnológico. Então a gente vai ter a eletricidade, a gente vai ter o petróleo como fonte de energia, a gente vai ter a telegrafia. E essas são coisas que são extremamente importantes para a segunda fase da Revolução Industrial. Vocês já ouviram falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial na primeira aula, certo? Que João e Gabriel deram, tenho certeza que foi muito massa. Vocês viram sobre as revoluções e como isso impacta na sociedade. Isso impacta tanto Durkheim que lá na frente essas questões vão ser trabalhadas em suas obras, entende? Nesse momento que a gente está tendo vários impulsos de uma ideia de progresso científico, de progresso tecnológico, as pessoas começam a se agir politicamente de uma forma mais efetiva. E há embates mais claros ainda em relação ao antigo regime e o novo regime que está sendo instaurado. E é
a partir disso, que Durkheim, que estava ali, começando seus estudos, primeiro em Epinal, depois vai para a França, faz uma especialização em ciências sociais, começa a discutir o que um dos seus influenciadores, Saint-Simon, como quiser chamar, fala a respeito de uma ciência da moral, certo? É tipo, o que é que traz, quais são os valores que estão em voga a partir desses embates entre o antigo e o novo regime que está sendo instaurado? Isso é muito importante para a gente entender. A ideia de moralidade, que a gente pode pensar em termos filosóficos, ele vai estar dentro da obra de Durkheim durante toda a sua trajetória, sobretudo quando ele vai falar de educação moral, já no fim da sua vida, que é uma contribuição incrível para o viés da educação, beleza? E a partir dessa ideia de uma ciência moral, do que estava acontecendo, das tensões, que Durkheim começa a discutir a respeito da sociologia. Justamente por conta dessas tensões que estavam acontecendo na França, ele parte do pressuposto de que a sociologia é uma ciência de essência francesa. Então ela é essencialmente francesa devido ao contexto ao qual a França tinha vivenciado, estava passando naquele momento. E aí ele vai parar para falar em relação a uma pequena distinção que a gente tem entre ciência e entre sociologia. Ele identifica em seu meio dois reinos, o reino social e o reino moral. O reino social, ele parte do pressuposto de que todos os fenômenos existem na sociedade. Então todos os fenômenos são consequentemente explicados na sociedade. É a ideia da gente tentar entender o que é, certo? Para que serve, mas não necessariamente as outras concepções que o reino moral vai tratar. O reino moral, ele se preocupa acerca dos fenômenos morais. Então, por exemplo, quando a gente tem a ideia de um crime, o que é um crime? O julgamento de um crime é julgamento de moralidade. E é justamente nesse meio que a gente vai estar refletindo a respeito desse reino moral. São os fenômenos morais. E os fenômenos morais estão nas tensões políticas, nas tensões sociais, nas tensões individuais e coletivas. A gente precisa entender isso. O domínio da ciência, então, para Durkheim, ele vai corresponder ao universo empírico. Ele quer responder sobre a sociedade em si. E enquanto que a sociologia, ela vai buscar um estudo rebuscado, rigoroso, metódico, para o estabelecimento dessas leis. Então, a sociologia está preocupada em entender como é que se dá esse processo. Por que essas leis são assim? Quais são as consequências? Quais são as coisas que são tidas como positivas e negativas para que essas leis se fundem? Entendem? E aí, como é que Durkheim faz? O que é que Durkheim fala para que a gente, de fato, possa estabelecer essa sociologia? Ele tinha uma preocupação muito grande em, de fato, estabelecer a sociologia como ciência científica. E ele é o primeiro que consegue fazer isso. Ele reconhece os estudos de Comte, mas é ele que consegue levar a sociologia para o meio científico. Foi a primeira turma que teve na École, não sei o que aí, na Universidade Francesa aí que ele fez parte, vocês podem pesquisar o nome bonitinho, ou eu posso disponibilizar para vocês, porque eu não tenho a mínima noção de como se fala francês. Foi o primeiro local em que a sociologia foi dada enquanto disciplina, de fato. Então é ele quem consegue, mais do que Comte, que já surge com o termo, cunhar a sociologia enquanto ciência. Ah, mas o que era importante de você ter? Como é que se dava? A principal preocupação de Durkheim, sobretudo por conta de Comte, que gostaria de estabelecer aquelas leis físicas e tal, e comparava a sociologia com uma ciência física, é justamente estabelecer quais são os métodos que precisam ser empregados para que essa sociologia ela possa ser executada, ela possa ser analisada. Então, a primeira preocupação que ele tem é em definir previamente quais são as regras, os métodos a serem empregados para a sociologia. Sua posição metodológica, ela traz a concepção de que os fatos sociais devem ser tratados como coisa. Então, a análise da sociedade é que a gente deve tratar as coisas como se fossem coisas, para que a gente possa analisar o todo, certo? É daí que surge o seu objeto de estudo. O objeto de estudo de Durkheim é a ideia do fato social. Mas o que é que propriamente dito é o fato social? O fato social, para Durkheim, se caracteriza como toda maneira de agir, de pensar e de sentir externas ao indivíduo. O que é que isso quer dizer? É que quando a gente está falando de um fato social, a gente tem que pensar que ele não necessariamente
corresponde a uma dessas três coisas, ainda que a agência, o pensar e o sentir se expressem às vezes mais do que outras questões. Um fato social ele é exterior porque ele tem existência própria e porque a sociedade é sui generis, a sociedade antecede o indivíduo. Se a sociedade antecede o indivíduo, logo o fato social não poderia deixar de ser exterior, porque ele tem uma existência própria e superior aos indivíduos em sua individualidade. Então, mesmo que eu acredite moralmente que algo não deveria ser assim, eu respeito, porque é algo que está acima de mim. Ele é coercitivo, porque ele exerce uma força sobre os indivíduos que muitas vezes não percebem. Que inclusive quando vocês podem pensar na frase que eu acabei de falar, de que eu respeito, eu não posso não concordar, mas eu respeito porque ele está acima de mim, entende? E ele também tem um outro caráter, ele é geral a partir do ponto em que eu parto do pressuposto de que ele se apresenta à maioria das pessoas na sociedade, certo? Então ele vai se apresentar na maioria dos indivíduos de determinado grupo e em sociedades distintas. Um exemplo de fato social que a gente pode pensar, inclusive, é a educação. Ah, mas por que a educação seria um fato social? A educação é um fato social a partir do momento em que ela é exterior ao indivíduo, certo? Que ela pré-existe antes mesmo de mim, de você que está vendo esse vídeo aqui, por exemplo. Ela é geral, a partir do momento que ela deve ser aplicada a todo mundo, e ela é coercitiva a partir do momento que ela é obrigatória. A gente sabe que nem todo mundo necessariamente tem, de fato, a oportunidade e consegue manter essa obrigatoriedade de estudar, mas que ela se apresenta dessa forma. Então, se ela se apresenta dessa forma, é muito importante que a gente entenda essa dimensão que ela tem. Então, a educação ela pode ser tida como um fato social, por exemplo. Então, só para a gente recapitular um pouquinho do que está sendo falado até então. A gente tem a ideia de que, assim, a partir dessas regras, desses métodos que são empregados na sociologia, a gente vai analisar a forma como a sociedade se opera, o estabelecimento das leis que são nela administrados. Para Durkheim, a sociedade é um organismo. A partir do momento em que Durkheim concebe a sociedade como um organismo, ele quer dizer que cada uma tem sua função, certo? Cada partezinha da sociedade tem sua função. E quando a gente fala disso, a gente muitas vezes coloca Durkheim como funcionalista, positivista. E tudo bem se ele aparecer assim para vocês no Enem, vocês concordam, digam, da massa tá tudo maravilhoso. Mas é uma contradição muito grande. Durkheim dentro de uma época histórica em que o positivismo estava em voga, que vinha lá desde Kant, como vocês já tiveram acesso, como vocês já estão ligados e ligadas nisso. Mas isso não significa dizer que ele era funcionalista, isso não significa dizer que a partir do momento em que ele atribui a sociedade como organismo social, como organismo vivo, que cada função desempenhada ali é aquela e acabou-se. A gente precisa entender que quando ele faz lá, quando ele vai lá e escreve as regras do método sociológico e ele define que a gente tem que seguir aquilo ali para que a gente possa de fato fazer a ciência, a sociologia, ele está no momento em que havia essa necessidade. Depois, ele vai muitas vezes ser criticado em seus escritos por se contradizer em relação ao que estava escrito lá nas regras do método sociológico e do que ele estava escrevendo de fato. Isso aí são as rupturas que a gente pode perceber dele não sendo realmente atribuído como autor funcionalista, positivista, certo? Que as coisas são como são e tem esta finalidade, que é o que falam quando a gente coloca ele como uma pessoa que defende a ideia de que a sociedade é um organismo, certo? É só para vocês realmente ficarem ligados nisso, porque vocês precisam entender que, assim, o Enem vai estar cobrando uma coisa e o Enem vai estar apresentando uma coisa, mas nem sempre isso necessariamente é realmente aquilo. Beleza? Porque as próprias contradições que ele tem com o primeiro escrito dele, de que deveria ser seguido e tudo mais, são extremamente relevantes. É a partir daí que ele desenvolve a sua tese sobre a divisão do trabalho, que vocês vão estar vendo já já. É a partir daí que ele consegue discutir melhor sobre a própria ideia do suicídio, a própria ideia de uma educação moral. É a partir desses elementos que a gente consegue ver o quão Durkheim
estava na sua época, mas estava, de certa forma, também à frente de sua época.